TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou a Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é segunda-feira, dia 14 de abril, e você vai ver a seguir. Prefeitura de Petrópolis divulga balanço dos 100 primeiros dias da gestão de Ingo Rames. Polícia Rodoviária Federal prende homem que transportava arma de fogo em ônibus interestadual que fazia o trajeto São Paulo-Rio de Janeiro. Vítimas das chuvas do último fim de semana já podem solicitar o FGTS. Polícia Civil acaba com festa de narcomilícia e prende 9 na Baixada Fluminense. Drogas são apreendidas em 3 rios. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Na última quinta-feira, dia 10 de abril, a Prefeitura de Petrópolis publicou um balanço das ações do Executivo Municipal nos primeiros 100 dias de governo. Entre os pontos destacados estão as dívidas deixadas pela gestão passada e as ações tomadas na cidade. Dados divulgados pela atual administração apontam que a dívida flutuante herdada pelo município é de pelo menos R$ 950 milhões, sem contar os passivos ocultos. Desse montante, 148 milhões são dívidas apenas no IMPAS criadas em diversas gestões do ex-prefeito Rubens Bom Tempo. Só em 2024, cerca de 75 milhões de reais deixaram de ser repassados ao Instituto de Previdência Municipal e foram retirados do fundo, comprometendo o pagamento de servidores aposentados, de pensões e de benefícios de funcionários ativos, bem como a segurança dos servidores em relação ao futuro. Outros dados relevantes são sobre os precatórios devidos pelo município, que passam dos 340 milhões de reais, bem como mais de 90 milhões de reais devidos em obrigações fiscais. Neste ano, de acordo com a administração atual, o prefeito Ingo Rames quitou cerca de 100 milhões de reais de dívidas com salários atrasados, encargos sociais e dívidas patrimoniais. Entre essas dívidas pagas estão repasses para instituições financeiras relativas a empréstimos consignados dos servidores, que foram descontados em folha, mas o valor devido não era destinado para os bancos. Por isso, o prefeito Ingo Rames está adotando medidas de economia com a determinação de revisão de aluguéis pelas secretarias municipais, com a meta de reduzir esse gasto em pelo menos 25% e auditoria sobre a folha de pagamento para verificar formas de enxugamento da folha. Em outra parte, o município vem trabalhando para reativar convênios e destravar investimentos em articulações feitas junto aos governos estadual e federal. O prefeito Ingo Rames esteve em Brasília nesta semana buscando mais recursos para Petrópolis. A prefeitura também vem fazendo um trabalho de sensibilização junto aos contadores que atuam na cidade para esclarecer sobre a importância de preencher as DECLANs, documento que aponta o valor adicionado em mercadorias e serviços de forma correta para que o município consiga comprovar mais volumes de bens e serviços em circulação em Petrópolis, o que contribuirá para que a cidade possa aumentar a arrecadação do ICMS. Nos primeiros 100 dias de governo do prefeito Ingo Rames, Petrópolis implementou ações em áreas como saúde, infraestrutura, educação, cultura, esporte, tecnologia, entre outros. As iniciativas tiveram como foco melhorar a qualidade de vida da população e promover agilidade nos serviços públicos. A cidade de Petrópolis enfrentou no início de abril um episódio de chuva intensa que exigiu mobilização preventiva e resposta rápida da administração municipal. O cenário foi controlado com registro de ocorrências pontuais e sem vítimas. O resultado, de acordo com a Prefeitura, reflete o planejamento técnico e a integração entre os órgãos de resposta e setores administrativos.
Entre as ações realizadas estavam o reforço da comunicação de risco com alertas enviados à população, a antecipação de medidas operacionais com envio de maquinários para áreas vulneráveis e a articulação com órgãos estaduais como o Corpo de Bombeiros. Abrigos foram preparados, a assistência social mobilizada e o atendimento nas unidades de saúde reorganizado. As capacitações com os núcleos comunitários de defesa civil no DECS também contribuíram para ampliar a capacidade de respostas nas comunidades. E ainda falando sobre Petrópolis, as vítimas da chuva que atingiu a cidade entre os dias 4 e 5 de abril já podem solicitar o saque do FGTS. A liberação desse saque calamidade é uma iniciativa da Prefeitura e da Caixa Econômica Federal. Para o prefeito Ingo Rames, a liberação desse dinheiro é uma forma de auxiliar as famílias que sofreram algum tipo de dano material causado pela chuva. A Defesa Civil de Petrópolis atendeu 160 ocorrências entre a sexta-feira, dia 4, e terça-feira, 8 de abril. As chuvas não registraram vítimas, mas deslizamentos, quedas de árvores, rolamentos de blocos, problemas em vias, queda de postes e alagamentos foram contabilizados. A listagem, com as cerca de 150 ruas incluídas no saque calamidade, estão disponíveis no site da Prefeitura. Após conferir a lista, o morador deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 para saber se tem direito a solicitar o FGTS. O pedido do FGTS pode ser feito pelo aplicativo da Caixa no celular ou presencialmente em uma das agências do banco em Petrópolis. O prazo para pedir o FGTS vai até 5 de julho de 2025 e a equipe da Defesa Civil estará disponível para auxiliar quem tiver dúvidas sobre a solicitação. O secretário de Proteção e Defesa Civil, Guilherme Moraes, falou que a chuva forte do meio da semana não possui relação com as chuvas registradas no primeiro fim de semana de abril e reforçou para, em caso de ocorrência, ligar para o número da Defesa Civil. Qualquer emergência, nós iremos informar imediatamente a sociedade. E é importante esclarecer que a chuva de hoje não há correlação nenhuma com a intensidade de chuva que acometeu nossa cidade recentemente. Então, qualquer emergência, é só ligar 199. E, gente, olha só, a Polícia Rodoviária Federal prendeu na última sexta-feira um homem que transportava uma pistola em um ônibus interestadual. A ação aconteceu na altura do quilômetro 233 da rodovia Presidente Dutra, na Serra das Araras. As equipes do Grupo de Operações com Cães faziam uma ação em frente à unidade operacional, quando abordaram um coletivo da linha São Paulo-Rio de Janeiro. Na área destinada aos passageiros, foi verificada uma mochila muito pesada que se encontrava acima do assento de um homem. O senhor informou que possuía a concessão de certificado de registro para a pessoa física realizar atividades de colecionamento de armas de fogo e estaria com o armamento dentro de uma caixa de transporte. Foi realizada a verificação e constatou haver uma arma de fogo calibre 9mm sem munição, mas o rapaz não realizava o transporte da guia de tráfico correspondente e contra ele havia um mandado de prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil em Piraí. E policiais civis acabaram com uma festa de narcomilicianos na madrugada deste domingo e prenderam em flagrante 9 criminosos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Essa ação ocorreu em Duque de Caxias, como eu falei, contra grupos criminosos do tráfico e da milícia que atuam em conjunto no bairro São Bento. A operação foi deflagrada pela Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas, a DRACO, em conjunto com agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense e da 38ª Delegacia de Polícia. Entre os detidos estão 2 líderes da narcomilícia que explora a região. Foram apreendidas armas e equipamentos táticos. Segundo o governador Cláudio Castro, a prisão desses narcomilicianos é mais uma demonstração de que o governo não vai recuar no enfrentamento ao crime organizado. A ação ocorreu após levantamento de informações de inteligência que sinalizaram a realização de uma festa em comemoração ao aniversário de integrantes da milícia do bairro São Bento. O grupo paramilitar atua em conjunto com a facção criminosa Terceiro Comando Puro, TCP, na localidade. Ao chegarem no local da festa, um estabelecimento comercial com piscinas, churrasqueiras, campos de futebol e bar, os policiais renderam alguns narcomilicianos que estavam na porta fazendo a segurança do evento. Ao entrarem, foram identificados outros criminosos, todos armados. Houve reação por parte de alguns deles que tentaram fugir pulando o muro por uma área de mata. Após rápida troca de tiros, os bandidos em fuga foram alcançados e capturados. Com os presos foram apreendidos diversos armamentos.
entre eles 7 pistolas, uma espingarda e um simulacro de arma de fogo, além de outros materiais bélicos e equipamentos táticos. Os detidos foram autuados em flagrante por constituição de milícia privada e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. De acordo com agentes, todos possuem diversas anotações criminais. A operação faz parte de um esforço contínuo da Polícia Civil para desarticular grupos criminosos que impõem um regime de violência e intimidação à população. As investigações seguem para identificar e responsabilizar todos os integrantes das facções envolvidas em atividades ilícitas naquela região. E na última quinta-feira, policiais apreenderam 200 gramas de maconha em Três Rios. O suspeito de estar com o material fugiu e até o momento ele não foi encontrado. Quem traz mais informações sobre este assunto para a gente agora é a repórter Mariana Braga. Policiais em patrulhamento na noite de quinta-feira no bairro Vila Isabel, em Três Rios, avistaram um homem suspeito em um local conhecido como ponto de venda de drogas. Os agentes revistaram o suspeito, mas não foi encontrado nada de ilícito com ele. Em seguida, os policiais continuaram o patrulhamento nas intermediações do local e encontraram uma bucha de maconha, mas o suspeito já havia fugido e até o momento não foi encontrado. O fato foi apresentado na delegacia de Três Rios com registro de apreensão e abertura de inquérito de tráfico de drogas contra o suspeito. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mário, obrigada pelas informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Prazo para pedir a isenção da inscrição do Enem começa nesta segunda-feira. Apenas 6 cursos de medicina têm nota máxima no ENAD. Caixa paga mais de 4,5 bilhões de reais aos trabalhadores nascidos em março e abril. Política Aldir Blanc vai investir 12 bilhões de reais em cultura em 4 anos. Atividade econômica brasileira cresce em fevereiro. Inflação usada para corrigir salários chega a março em 0,51%. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos
Tenha coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O período para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem deste ano, será entre os dias 14 e 25 de abril. A isenção da taxa de inscrição deve ser solicitada exclusivamente pela página do participante com o login único do portal de serviços do Governo Federal, o gov.br. Para solicitar a isenção de pagamento da taxa de inscrição para o Enem 2025, o participante deve informar o número de seu cadastro de pessoa física e a data de nascimento. Os dados pessoais devem ser iguais aos cadastrados na Receita Federal. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, prevê a gratuidade para matriculados no terceiro ano do ensino médio em escola pública em qualquer modalidade de ensino, estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada, estudantes com renda mensal igual ou inferior a um salário mínimo e meio, pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica com registro ativo no Cadastro Único para Programas Sociais, o CAD Único do Governo Federal, e participantes do programa PED-6 do Ministério da Educação. Baseado nessa lista, os candidatos deverão comprovar o cumprimento dos requisitos para conseguir a isenção da taxa de inscrição do Enem. Os documentos aceitos para a solicitação da gratuidade estão descritos no anexo 2 do edital. Entre eles, a declaração escolar que comprove estar cursando a última série do ensino médio em 2025 na rede pública e comprovante da renda declarada. O candidato que teve a gratuidade da taxa de inscrição do Enem no ano passado, mas não compareceu a 1 ou 2 dias de prova na edição de 2024 e ainda quer participar da edição de 2025 gratuitamente, terá que justificar a ausência. De acordo com o edital, o prazo para fazer a justificativa será o mesmo do pedido de isenção da taxa de inscrição, de 14 de abril até às 11 horas e 59 minutos da noite do dia 25 de abril. E ainda falando em educação, dos 309 cursos de medicina que foram avaliados pelo Ministério da Educação via Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, que foi aplicado em 2023, apenas 6 tiraram nota 5, que é o mais alto conceito do exame. Os resultados foram divulgados na última sexta-feira. Do grupo dos mais bem avaliados, 5 estão no estado de São Paulo e 1 em Minas Gerais. Apenas um dos cursos de nota 5 é público e 5 são de instituições particulares. São eles: a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, o Centro Universitário Governador Ozanam Coelho, a Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein e o Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium. Ainda em relação ao curso de medicina, 4 ficaram sem avaliação por não terem formandos ou em quantidade reduzida. Outros 119 cursos tiveram nota 4, enquanto que 156 tiveram nota 3 e outros 22 tiraram nota 2. 2 universidades ficaram com a nota 1. O conceito final é extraído das avaliações do desempenho dos estudantes, da infraestrutura e instalações das instituições, dos recursos didático-pedagógicos, do corpo docente e um questionário para o estudante. Ao todo, o ENAD 2023 avaliou 9.812 cursos em todo o Brasil. Segundo o MEC, numa escala de 0 a 100, os cursos da área de saúde e bem-estar que mais se destacaram foram medicina e fisioterapia. Os cursos de arquitetura e urbanismo e engenharia ambiental e de segurança do trabalho também tiveram destaque. Gente, olha só, a Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira, dia 15 de abril, o pagamento do abono salarial calendário 2025, referente ao ano base 2023, para os trabalhadores nascidos em março e abril. Nesse mês, serão pagos mais de 4,5 bilhões de reais a cerca de 3.800.000 beneficiários. O crédito do benefício é feito de forma escalonada, de acordo com o mês de nascimento dos trabalhadores e os valores do abono salarial, que variam de acordo com o período trabalhado durante o ano base de 2023. Os trabalhadores que possuem conta corrente ou poupança na Caixa receberão crédito em sua conta no banco. Os demais beneficiários receberão os valores por meio da poupança do Caixa Tem, aberta automaticamente pela Caixa, de acordo com o calendário de pagamento 2025, sem custos adicionais. A movimentação dessa conta poupança é realizada
pelo aplicativo Caixa Tem, que permite pagar contas, efetuar transferências, pagar na maquininha e realizar compras com um cartão de débito virtual. Caso não seja possível a abertura da conta poupança no Caixa Tem, o saque poderá ser realizado com cartão social e senha nos terminais de autoatendimento, unidades lotéricas correspondentes ao Caixa Aqui. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. O abono salarial equivale ao valor de, no máximo, um salário mínimo, de acordo com a quantidade de meses trabalhados no ano base. Ele é pago conforme calendário anual estabelecido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, aos trabalhadores que satisfaçam os requisitos previstos em lei. A origem dos recursos para pagamento é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. A Caixa atua exclusivamente como agente pagador do abono salarial, cabendo ao Ministério do Trabalho e Emprego a habilitação dos trabalhadores que têm direito ao benefício. E ainda falando sobre economia, a Política Nacional Aldir Blanc, que fomenta a cultura, começa a receber nesta terça-feira, também dia 15 de abril, as adesões de estados e municípios interessados em receber os repasses federais nos próximos 4 anos. A portaria, com as regras para os próximos ciclos da PNAB, foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. Para receber os recursos federais, estados, municípios e o Distrito Federal devem apresentar o plano de ação até o dia 26 de maio por meio da plataforma Transfere.gov. A PNAB foi criada em 2022 com um orçamento de 15 bilhões de reais para serem usados em projetos culturais até 2028. No primeiro ciclo do programa, em 2023, todos os estados, o Distrito Federal e 98% dos municípios aderiram à política e receberam 3 bilhões de reais para investir em iniciativas culturais locais. No ano passado, não houve repasses e o programa foi reformulado por meio de uma medida provisória. Por isso, ainda há 12 bilhões de reais disponíveis para a PNAB. Os recursos deste ano foram garantidos no orçamento da União, sancionado na última sexta-feira. A partir desta segunda fase, os municípios que aderirem à Aldir Blanc garantem o recebimento de recursos pelos próximos 4 anos, com os aportes sendo feitos no início de cada ciclo, que tem duração de 1 ano. No entanto, para receber os recursos do próximo ciclo, o ente federativo precisa ter executado pelo menos 60% dos recursos do ciclo anterior. Para receber a primeira parcela dos recursos neste ano, é preciso comprovar que executou 60% das verbas recebidas no primeiro ciclo em 2023. Os entes federativos que tiverem suas verbas retidas por um ciclo poderão resgatar esse dinheiro mesmo depois de 2028. Outro critério para receber os recursos dessa nova fase é que o Estado ou município faça os seus próprios investimentos em cultura. E, gente, olha só, a atividade econômica brasileira vem registrando crescimento. De acordo com o Banco Central, foi registrada uma alta de 0,4% entre os meses de fevereiro e março deste ano. O Banco Central divulgou, na sexta-feira, que o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBC-CR, registrou uma alta de 0,4% em fevereiro, em relação ao mês anterior. Esse índice avalia a evolução da atividade econômica do país e ajuda o Comitê de Política Monetária, o Copom, a tomar decisões sobre a taxa básica de juros, a Selic, incorporando informações sobre o nível de atividade dos setores da economia, como indústria, comércio, serviços e agropecuária. O Banco Central utiliza a Selic para alcançar a meta de inflação. O aumento da taxa básica de juros ajuda a diminuir a inflação, mas pode dificultar o crescimento da economia. A inflação no mês de março ficou abaixo do índice de fevereiro, quando alcançou 1,31%. A alta dos alimentos e da energia fez com que o Banco Central aumentasse a taxa de juros no último mês. No acumulado de 12 meses, a inflação oficial do IPCA, o Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, soma 5,28%, ultrapassando a meta estabelecida de 3%. Em comunicado, o Copom informou que a economia brasileira está aquecida, apesar de demonstrar sinais de crescimento. O órgão alertou sobre a possibilidade da inflação continuar alta e que vai continuar acompanhando a política econômica do governo.
E ainda falando sobre economia, a inflação apurada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor fechou o mês de março em 0,51%, o que mostra perda de força. Em 12 meses, o acumulado chega a 5,2%. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE revelou ainda que a chamada inflação oficial, apurada pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo, foi de 0,56% em março. A diferença entre os dois índices é que o INPC apura a inflação para as famílias com renda de até 5 salários mínimos. Já o IPCA para lares com renda de até 40 salários mínimos. Atualmente, o valor é de R$ 1.518. O IBGE confere pesos diferentes aos grupos de preços pesquisados. No INPC, por exemplo, os alimentos representam 25% do índice mais que no IPCA, pois as famílias de menor renda gastam proporcionalmente mais com comida. Na ótica inversa, o preço de passagem de avião pesa menos no INPC do que no IPCA. A coleta de valores é feita em 10 regiões metropolitanas: Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, além de Brasília, e nas capitais Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju. E você vai ver depois do intervalo. Governador Cláudio Castro entrega a obra do túnel extravasor em Petrópolis. Governador defende novo debate sobre a distribuição dos royalties de petróleo. Governador Cláudio Castro dá início à retomada das obras da estação de metrô da Gávea, paralisadas há 10 anos. Governo do Estado destaca o protagonismo do Rio de Janeiro no setor energético. Fiocruz Petrópolis abre vagas de oportunidades de estágio. Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Voltamos com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O governador Cláudio Castro entregou na última sexta-feira a obra do túnel extravasor em Petrópolis. A cerimônia foi realizada próxima ao túnel na rua Visconde de Souza Franco, conhecida como Rua da Feira, no centro de Petrópolis.
o Estado investiu R$ 78.800.000 somente na reforma estrutural da galeria superior em toda a extensão dos quase 3 quilômetros do túnel. A recuperação do túnel extravasor pode se tornar um marco para Petrópolis, que historicamente sofre com enchentes nos períodos de fortes chuvas. Segundo Cláudio Castro, nenhuma obra alcançou o orçamento de R$1 bilhão, mas o governo já soma mais de R$1 bilhão investidos em obras de pequeno, médio e grande porte, distribuídas por todo o estado. Fim de semana passado foi a grande prova disso aqui em Petrópolis, mas não só aqui, Bernardo. Foi a grande prova disso em Belfor Roxo, foi a grande prova disso em Duque de Caxias, foi a grande prova disso em Rio das Ostras, em São Gonçalo, em Itaboraí. Nós vimos diversos locais que enchiam, vimos Friburgo, vimos Teresópolis, locais onde as pessoas, quando não perdiam a vida, perdiam tudo dentro de casa. O túnel extravasor desempenha um papel fundamental na condução das águas do Rio Palatino para o Rio Itamaraty, ajudando a evitar alagamentos no centro histórico de Petrópolis, além de melhorar o escoamento da água durante os temporais. O túnel foi construído em 1960 pelo governo federal e, desde então, nunca havia recebido investimentos e manutenção. A gente tem que proteger as vidas, sim. Nós temos que proteger tudo que a gente construiu ao longo da nossa vida. De acordo com Carlos César, superintendente de obras do governo do estado, o túnel extravasor vai ajudar todas as áreas da cidade. Tanto os moradores de Quissamã, que ficam naquela ansiedade, que estão muito próximos do túnel de derrubar, então protege aquelas residências. E aqui a área comercial, né, que muita gente aqui na outra chuva perdeu tudo. Então houve aqui no centro histórico e também cuidar do centro histórico, né, como patrimônio da cidade, o patrimônio do estado. Então são vários bens, né, que faz e salva a vida, que eu acho que é o mais importante. Para Fabiana Dias, que estava presente na inauguração, essa é uma obra que pode salvar muitas vidas. Ela salva não só a região do Cascatinho e do Quissamã, ela salva o centro da cidade, ela salva Correias, ela salva Nogueira, porque corre muita água aqui. Segundo o prefeito Ingo Rames, a entrega da obra é uma grande conquista para a cidade. Além disso, o túnel foi testado e aprovado após as fortes chuvas que atingiram Petrópolis recentemente. É um dia de muito orgulho, muita satisfação, muito agradecimento, principalmente ao governo do estado, ao governador Cláudio Castro, por esse empenho, por abraçar Petrópolis da forma que ele abraça. Lembrando que semana passada a gente teve um teste no túnel, a gente teve uma chuva forte aqui no município, 360 milímetros de água, então muito forte, mas graças a Deus o túnel suportou muito bem. Realmente o túnel extravasor é um equipamento importantíssimo para Petrópolis. Sem ele, a cidade seria muito mais afetada pelas chuvas e inundações. Então, ainda bem que ele passou por uma reforma muito importante. Mas, gente, ao participar da primeira edição do Fórum Brasileiro de Líderes em Energia, Oil e Gas 2025, promovido na Fundação Getúlio Vargas, o governador Cláudio Castro defendeu a reformulação do Pacto Federativo a respeito da distribuição dos royalties de petróleo. Segundo ele, os recursos destinados à União deveriam ser revertidos para que o próprio Estado investisse em infraestrutura. O governador do Rio de Janeiro defendeu ainda no fórum que, se o valor fosse revestido para o Estado, daria ao governo a oportunidade de promover melhores condições para a população e para o empresariado local. A necessidade de repensar a melhor estratégia para o crescimento do setor também foi abordada por Cláudio Castro, que declarou ser injusto que o Estado do Rio detenha 90% da produção nacional e não tenha recursos para entregar obras de infraestrutura para a população. Um setor tão importante como esse, simplesmente numa perspectiva de dividendos e de resultado primário da União, sendo que é um setor que pode trazer muita justiça social, muita atividade econômica. Os números evidenciam o protagonismo do Rio de Janeiro no setor. O estado é o maior produtor de petróleo e de gás natural do país, que representam, respectivamente, 89% e 76% da produção nacional. Números consolidados de 2024 da Secretaria de Fazenda apontam que a extração de petróleo e gás correspondeu a mais de 90% das exportações do estado, movimentando cerca de 41 bilhões de reais. E o Rio de Janeiro está preparado para liderar e para fazer parte desse debate.
E ainda falando sobre o governo do estado, o governador Cláudio Castro anunciou na última semana a retomada das obras da estação de metrô da Gávea, após uma década de paralisação. O estado também assinou um novo contrato com o Metrorio, que uniu pela primeira vez no Brasil 2 concessões. A previsão de entrega das obras de estação de metrô da Gávea é de 36 meses após a mobilização do canteiro e a drenagem dos túneis. O governador do Rio, Cláudio Castro, assinou também um novo contrato com o Metrorio, o primeiro a unificar 2 concessões no Brasil. O documento também prorroga até 2048 o controle de exploração das linhas pela concessionária Metrorio. O projeto inicial da estação Gávea foi alterado, com o objetivo de reduzir os custos e tornar viável a entrega do equipamento e do serviço à população o mais brevemente possível. Eu não tenho dúvida que os avanços nos últimos 4 anos de todos os modais são perceptíveis. É totalmente inovador, disruptivo e único o que está sendo feito aqui. O novo contrato com o Metrorio é referente às concessões das linhas 1, 2 e da linha 4 e foi elaborado pela Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, com a atuação da Procuradoria-Geral e da Controladoria-Geral do Estado. O documento foi referendado pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas do Estado na Justiça. O acordo definiu obrigações e direitos dos envolvidos na continuidade da obra, com solução definitiva para o risco de dano estrutural da área. Agora a gente vai poder discutir tarifa, agora a gente vai poder discutir expansão, a gente vai poder discutir qualidade, e eu não tenho dúvida de que a gente hoje dá o pontapé de início para um novo tempo na questão do metrô. O Metrorio se comprometeu a investir 600 milhões de reais. Já o governo do estado ainda deverá investir 97 milhões para complementar as intervenções e está reservando mais 300 milhões de reais, caso seja necessário aportar mais recursos para concluir a estação. E, gente, durante a abertura do seminário A Força do Petróleo do Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro destacou o protagonismo do Rio no setor energético do país. O setor tem investimentos mapeados até 2030, o que totaliza 85 bilhões de dólares. O governador Cláudio Castro participou da mesa de abertura do seminário A Força do Petróleo do Rio de Janeiro, um gigante energético, no Campo Olímpico de Golfe, na Barra da Tijuca, na última semana. O seminário foi idealizado pela Secretaria de Energia e Economia do Mar do Governo do Estado do Rio de Janeiro, com apoio institucional da Rede Criativa, entidade sem fins lucrativos que atua na área de estudos e pesquisas. No evento, o governador destacou a relação do setor energético com a sustentabilidade. Ele, teoricamente, é o setor que mais explora energia fóssil, mas é o setor que mais fala em sustentabilidade. O governador ainda destacou que a sustentabilidade que é debatida hoje já era falada há muito tempo, mas de outra maneira. A sustentabilidade de hoje é o equilíbrio do passado. Quando lá atrás a gente falava que as coisas tinham que ser equilibradas, que as posturas tinham que ser equilibradas, hoje nós dissemos que tem que ser sustentáveis. Um outro ponto destacado por Cláudio Castro é o tamanho da potência e importância do Rio de Janeiro para o setor, já que, se fosse um país, o Rio de Janeiro seria o 10º maior produtor de petróleo do mundo. Números consolidados de 2024 da Secretaria de Fazenda apontam que a extração de petróleo e gás correspondeu a mais de 90% das exportações do estado, movimentando cerca de 41 bilhões de reais. A indústria de petróleo no país gera cerca de 1.600.000 empregos no Brasil. Com investimentos superiores a 85 bilhões de dólares mapeados até 2030, o estado se consolida como um dos principais polos da indústria petrolífera global, sendo responsável por 89% da produção de petróleo e 76% da produção de gás natural do país. A expectativa é que sejam criados mais de 70 mil postos de trabalho no período. Castro falou também sobre a necessidade da reformulação do Pacto Federativo a respeito da distribuição dos royalties de petróleo. Segundo ele, os recursos destinados à União deveriam ser revertidos para que o próprio Estado investisse em infraestrutura, além de promover melhores condições para a população e para o empresariado. Nós estamos abertos a fazer com a sociedade, sobretudo com a sociedade empresarial, esse debate que é tão importante para o futuro de um setor que pode ser importante para os estados. Para o Rio de Janeiro é absolutamente fundamental.
E, gente, olha só, a Fundação Oswaldo Cruz está com inscrições abertas para estágio em diversas áreas de atuação. No total, são 152 oportunidades para unidades do Rio de Janeiro e regionais. Aqui em Petrópolis, o Fórum Itaboraí está com 5 vagas, sendo 3 para a área de ciências biológicas. E também há oportunidades para estágio nas áreas de pedagogia e nutrição. Quem traz mais informações sobre este assunto para a gente agora é a repórter Mariana Braga. As inscrições para as vagas podem ser feitas até o dia 7 de maio. Estudantes interessados devem acessar editais específicos para cada tipo de vaga para obterem informações sobre requisitos, processo de seleção e inscrições. Estudantes que se candidatarem à vaga de Ciências Biológicas terão a oportunidade de atuar na Trilha do Arboreto, exposição viva de biodiversidade vegetal, que conta com 888 espécies catalogadas. Já a vaga de Nutrição é para estudantes que tenham interesse em integrar a equipe de agricultura urbana. Para a oportunidade em pedagogia, a vaga é para atuação na Biblioteca Livre do Fórum Itaboraí. Para mais informações, podem ser acessadas no site forumitaboraí.com.br. Mariana Braga para a TV Correio da Manhã. Mário, obrigada pelas informações. Nós vamos agora a um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Mais de 400 novos postos de trabalho são criados em Nova Friburgo em fevereiro. Orquestra Teatro Imperial realiza primeiro ensaio aberto ao público com entrada franca. Teatro Imperial recebe o espetáculo Whitney Forever. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @lojazayamodas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. É, melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional,
Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @LojaZayaModas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! Estamos de volta. E um levantamento feito pelas Federações das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro aponta que Nova Friburgo gerou mais de 400 vagas de emprego em fevereiro deste ano. O setor de serviços foi responsável pela maioria das contratações do município. Nova Friburgo gerou 407 novas vagas de empregos em fevereiro deste ano, de acordo com um levantamento feito pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a FIRJAN, com base no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Os dados agregados de todos os setores econômicos, indústria, comércio, serviços e agropecuária, mostram que o setor que mais contratou foi o de serviços, com 279, seguido de indústria, com 83. A análise destaca ainda que o mercado de trabalho fluminense registrou a criação de 31.974 empregos com carteira assinada em fevereiro, maior saldo desde novembro de 2021. O segmento da educação liderou as contratações no setor de serviços. A indústria, que contempla as indústrias de transformação, extrativa, construções e os serviços industriais de utilidade pública, registrou saldo positivo de 5.680 novos empregos, o melhor resultado desde fevereiro do ano passado. A construção foi o segmento que mais contratou, seguida por coleta, tratamento e disposição de resíduos. A FIRJAN ressalta ainda que o resultado foi disseminado no estado, com a maior parte dos municípios fluminenses gerando vagas em fevereiro. 71 das 92 cidades registraram saldo positivo, com destaque para a capital. E o Teatro Imperial em Petrópolis vai realizar nesta segunda-feira o primeiro ensaio aberto ao público da Orquestra Teatro Imperial. O evento terá entrada gratuita e vai aproximar os petropolitanos da prática orquestral e ainda oferece oportunidades para jovens músicos. O Teatro Imperial celebra um novo momento para a cena musical de Petrópolis. Nesta segunda-feira, 14 de abril, às 7h30 da noite, vai ser realizado o primeiro ensaio aberto da Orquestra Teatro Imperial, com entrada franca. Fundada em novembro de 2024, sob a regência dos maestros Felipe Galdino e Rafael Muniz, a apresentação vai oferecer ao público uma oportunidade única de vivenciar o processo de ensaio de uma orquestra com repertório variado. Fazendo esses ensaios com repertório variado, né? Temos tanto músicas barrocas, como, por exemplo, o repertório de Vivaldi, temos também músicas do período clássico, que estamos estudando também, de Haydn, e outros repertórios que estamos fazendo para poder subir o máximo possível do nível técnico do grupo.
Petrópolis tem uma cultura de exportar muitos talentos em todas as gamas artísticas. O maestro Felipe Galdino afirmou que o trabalho que ele vem fazendo por meio da orquestra pode ficar marcado na vida das pessoas que fazem parte do grupo e na história da música na cidade. Eu tenho certeza que isso vai contribuir, até porque alguns deles aqui, como eu disse, vieram de projetos sociais e seguem com seus estudos. Temos alguns exemplos que começaram do zero com um instrumento e estão estudando, estão buscando melhorar, estão indo para outros lugares estudar. O projeto visa fortalecer músicos de Petrópolis que pretendem continuar aqui e também exportar músicos para fora da cidade para que os talentos possam ser conhecidos por mais pessoas. Apresentada pela Enel, patrocinada pelo Governo do Estado do Rio e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, através da Lei de Incentivo à Cultura, a ação reforça a importância de iniciativas culturais acessíveis à comunidade. Vamos agora à previsão do tempo para esta terça-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Gente, começamos mais uma semana que vai ser um pouquinho mais curta, porque sexta-feira tem feriado, a Páscoa está chegando, mas claro, a gente sempre gosta de trazer essas informações para vocês conseguirem se programar. E eu tô aqui ao vivo com a Mariana Braga, que vai trazer as informações sobre a previsão do tempo para amanhã, aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Mari, boa tarde aí, tudo bem? Começamos essa semana, como é que tá a terça-feira, previsão do tempo? Boa tarde, Rafa, boa tarde também para você que nos assiste. Bom, a previsão para esta terça-feira em Nova Friburgo é de sol e muitas nuvens à tarde. À noite, o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove. As temperaturas devem variar entre a mínima de 17 e a máxima de 26 graus Celsius. Já em Teresópolis, o dia será de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, e noite com muitas nuvens também. Os termômetros podem variar entre a mínima de 17 e a máxima de 24 graus Celsius. Aqui em Petrópolis, a previsão para amanhã segue a mesma tendência de Teresópolis, com dias de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Já na noite, com muitas nuvens também. As temperaturas variam entre a mínima de 17 e a máxima de 24 graus Celsius. Em Paraíba do Sul, o dia será parecido com o de hoje. A previsão é de muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. Os termômetros variam entre a mínima de 18 e a máxima de 28 graus Celsius. E para finalizar, em Três Rios, a terça-feira será de muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. Não há previsão de chuva. As temperaturas podem variar entre a mínima de 18 e máxima de 29 graus Celsius. É isso então, Mário. Olha, a gente tem para amanhã um dia que não vai ser muito diferente desses últimos que a gente já viu. Eu acho que vai estar um pouquinho mais quente, porque para esse fim de semana a gente teve mínimas ali em Nova Friburgo, por exemplo, a mínima de 12 graus. Amanhã a mínima já é 17. Então a gente está um pouquinho menos frio, mas sem muitas novidades. Aberturas de sol, mas aí o dia também tem momentos que vai estar mais nublado, possibilidade de chuva. Só Paraíba do Sul e Três Rios que não chove amanhã. Então, gente, sem muitas novidades, então nada muito chocante aqui para o dia de amanhã. Mari, muito obrigada por suas informações. E essa foi a previsão do tempo para esta terça-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em tvc16.com e as nossas redes sociais, Facebook TV Correio da Manhã e os Instagrams, @TV Correio da Manhã e @Correio Petropolitano. Siga a gente para se manter sempre informado. E, gente, amanhã ainda é terça-feira, então a partir de 1h da tarde a gente tem aquele encontro marcado. A partir de 1h estarei aqui ao vivo com vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.